Como diria o pequenino Rodrigo lá em Curitiba, fala piazada, tudo certo? Olha só, eu estou acabando de fazer aqui o mapa de vocês, né, para a disciplina de empreendedorismo. Então eu vou dar uma lida e vamos fazer alguma coisa parecida aqui para dar uma força para vocês entenderem esse negócio aí, né? Então olha lá, quando você estiver ativamente se organizando para empreender, verá que há 3 assuntos super importantes. O que eu vou vender, qual é a minha solução, o meu produto que é exclusivo ou raro, o que eu tenho para oferecer para os clientes que ninguém mais tem, ou pelo menos que só eu tenho naquela região, ou que só eu tenho daquele jeito, ou que só eu faço daquela maneira, né? Isso é o ponto central do empreendedorismo, a oportunidade. Para quem eu vou vender, quem e por que essas pessoas se interessarão por esse produto ou serviço, por que é que as pessoas vão se dar o trabalho de trocar o dinheiro que está no bolso delas por esse produto ou serviço, o que eu vou agregar? Eu vou facilitar a vida delas, eu vou diminuir o custo de vida delas, eu vou torná-las mais felizes, com uma saúde melhor, com uma autoestima melhor, eu vou melhorar o quê? Qual é o ponto que eu vou facilitar a vida delas? Elas vão ganhar tempo comprando o meu produto, vão ter um controle que antes não tinham, enfim, qual é o ganho, né? Qual é o ganho com esse meu produto, por que é que elas vão se interessar? E quanto eu preciso investir para fazer acontecer? Para fazer acontecer assim, quanto que eu preciso colocar de dinheiro para ter a estrutura, para ter funcionários eventualmente, telefone, site, um local, né, para receber as pessoas, para guardar estoque ou para as operações acontecerem, se forem uma empresa de desenvolvimento de softwares, por exemplo, eu vou precisar lá ter um lugar para as pessoas trabalharem, computadores, servidores, enfim. Vou precisar de dinheiro para conseguir ter o produto depois para as pessoas comprarem. Então, ó, por questões práticas, as duas primeiras perguntas são mais difíceis de treiná-lo. Parece que é mais lógico começar a pensar nisso e se aperfeiçoar lendo sobre o assunto, conversando com as pessoas, testando os pensamentos, para ver se fazem sentido quando dito escritos, né? Quando você coloca uma ideia no papel, quando você começa a conversar com as pessoas sobre aquela ideia, tem perguntas que vão surgindo, às vezes as coisas não fazem sentido. Eu mesmo já preparei aulas assim, que fazia tudo muito sentido na minha cabeça enquanto eu estava preparando a aula, o slide. E aí quando eu vou colocar as coisas ao vivo, seja pela internet, seja em aulas presenciais, os alunos fazem perguntas e o que eu não tinha pensado anteriormente, né? Então eu vou melhorando a cada interação com os alunos, as perguntas a aula vai ficando mais completa pela interação com as demais pessoas. E no trabalho é a mesma coisa, né? Quando você vai empreender, às vezes você se apaixona tanto pela ideia que precisa ter alguém de fora para falar, ué, mas você não pensou nisso? E esse outro lado aqui, como é que vai funcionar? E às vezes até você mesmo, falando em voz alta, dá uma sensação, fala, pô, mas eu não pensei nisso, o que aconteceu aqui que eu não vi isso que estava na minha frente aqui, né? Então, quando você fala em voz alta, você consegue ter outras percepções sobre aquilo que na cabeça faz muito sentido e às vezes com o uso da linguagem pode não fazer tanto sentido, é disso que eu estou falando aqui. Já a terceira pergunta, que é a pergunta sobre o retorno, né? É a mais fácil do ponto de vista do empreendedorismo, requer um pouco de noção sobre aspectos da administração financeira, como receita. A receita é preço vezes a quantidade, né? Quando você vai ter uma receita é porque você vendeu uma X quantidade de produto, uma X quantidade de assinaturas, uma X quantidade de serviços, enfim, vezes o preço que você praticou. Qual é o custo da mercadoria vendida, os custos fixos e variáveis empregados na produção, as despesas que são gastos antes da produção, que não são ligados a ela, não são ligados à produção propriamente dito, tributos e lucro. O lucro é a receita menos todos os outros citados. Então a receita menos os custos, menos as despesas, menos os tributos, menos os juros, você tem o seu lucro, né? Os gastos são as saídas do caixa do negócio e os lucros são as entradas. Isso é chamado de fluxo de caixa. Os lucros são sempre dos sócios. Então tudo que saiu, menos tudo que entrou,
e o contrário, né? Tudo que entrou menos tudo que saiu, o que sobrar, se for positivo, é o lucro dos sócios. Se for negativo, é o prejuízo dos sócios também. O resultado é sempre dos sócios, né? Podia até dizer isso com mais detalhes. O resultado é sempre dos sócios. Também será importante distinguir entre o ativo, coisas em poder da empresa que valem dinheiro ou são dinheiro, os estoques, o caixa da empresa, os ativos, digamos assim, os computadores, eventualmente um imóvel que a empresa tenha comprado no nome dela, carros, enfim, tudo isso são ativos, coisas que valem dinheiro e que a empresa pode transformar em dinheiro para si, se já não forem dinheiro. E o passivo são as obrigações da empresa com terceiros que precisarão ser pagas em dinheiro. Então, quando a empresa deve para os funcionários são credores da empresa, ela precisa ir lá todo dia, até o 5º dia útil de cada mês e pagar os salários, às vezes deve para o banco, às vezes tomou emprestado de outras partes, né? Fez financiamentos, comprou um carro, o carro está lá no ativo como algo que vale dinheiro, mas na contrapartida fez um financiamento para aquele carro e aí esse financiamento é um passivo, é uma obrigação que a empresa tem e precisa ser saldada em algum momento, né? Também tem o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios mais os resultados positivos ou negativos que são acumulados. Isso normalmente está demonstrado no balanço. Isso é uma coisa que precisa saber. O empreendedor precisa dominar esses pequenos fundamentos, né? Isso que está aqui nesse texto precisa ser entendido. Então, quando alguém vai empreender, sabe que precisará dispor de capital próprio de terceiros para obter os ativos que permitirão obter resultados. E os resultados espera-se que sejam positivos. Investimentos são feitos antes que as receitas comecem. Você compra primeiro os computadores, investe, compra carro, compra software, instala a internet, compra móveis, contrata as pessoas. Então tudo isso muitas vezes é considerado investimento e eles acontecem antes de começar a ter as receitas. Então, esses investimentos são feitos pelos empreendedores, os investimentos são feitos pelos empreendedores, mas com o seu dinheiro ou com o dinheiro de terceiros, dinheiros que eles tenham emprestado de banco, de financiamentos, dos próprios funcionários, enfim, né? A expectativa dos retornos que eles gerarão, que esses investimentos gerará, é mensurada para ver se vale o esforço de fazer toda essa empreitada, né? Então, quando faz esse investimento, olha para os retornos possíveis, para os fluxos de caixa que vão entrar na organização para ver se vai valer a pena, né? Será que vale a pena colocar essa grana aqui, correr todo esse risco para o retorno que se espera, né? O retorno que se espera, será que vale a pena? Em outras palavras, o investimento é certo, que a gente vai investir, ok. Agora, o retorno é incerto. Será que vai dar retorno esse negócio? Como isso é verdade, como é verdade que o investimento é certo e o retorno é incerto, os empreendedores atribuem maior ou menor risco para a empreitada. E quanto mais risco atribuem ao negócio, maior será o retorno que ele deve proporcionar. Quanto mais risco, quanto maior a possibilidade de alguma coisa acontecer diferente do planejado, que é ter retorno, mais risco o empreendimento tem. E aí mais retorno ele deve pagar, é isso que eu estou dizendo aqui. Sobre risco e retorno, um exemplo. Se o empreendedor colocar o dinheiro na caderneta de poupança, vai correr pouquíssimo ou nenhum risco. E claro, o retorno será proporcional. Agora, se ele investir em uma ideia inovadora, como um produto que supostamente agregará valor aos clientes-alvo, espera-se que o retorno seja maior. Claro, pois na poupança, retorno zero, né? 4% lá esse ano de 2018, muito parecido com o que vai dar de inflação. Então, retorno nenhum, mas também correu pouco risco, né? Correu pouquinho risco. Se coloca esse dinheiro numa empresa, vai correr mais risco, mas claro, ela não pode retornar igual a caderneta de poupança, tem que retornar mais. Claro que o empreendedor precisará avaliar quanto da sua projeção se tornará realidade. Pode ser que a ideia não seja tão inovadora assim, ou pode ser que os clientes não entendam que o produto ou serviço agrega valor, pode ser que aconteça tudo, né? Até mesmo de os clientes demandarem o produto acima do que foi planejado. Nossa, eu tinha imaginado vender 100 e estão me demandando aqui vender 200. Aí é legal, é um risco que o negócio corre, né? De dar muito, muito certo. Então,
Como investir e empreender traz maior risco comparado à caderneta de poupança, provavelmente se houver retorno, ele será bastante superior. Normalmente, se tem retorno no empreendimento, ele é superior à caderneta de poupança, porque se for igual, eu tinha deixado o dinheiro lá, né? Se quando... Aqui, ó, até escrevi isso. Por outro lado, se quando der retorno, isso for parecido à caderneta de poupança, não terá valido a pena se expor aos riscos que foram enfrentados. Eu estou usando a caderneta de poupança, que é a coisa menos retorno tem no Brasil hoje, a caderneta. Talvez, né, é o campeão aí de não ter retorno em termos de aplicações. Então, se você imagina comparar com a coisa que dá menos retorno, nossa, qualquer investimento tem que dar muito mais retorno que a caderneta de poupança ou títulos públicos federais, enfim. Para estimar o retorno adequado ao risco que estão correndo, os empreendedores determinam uma taxa mínima de atratividade. Assim, quando eles avaliam os retornos projetados para o investimento, quando eles olham lá, olha, se eu colocar X de dinheiro, deve entrar no meu caixa tanto. Será que vale a pena? Né? Quando eles olham isso, eles verificam se o retorno que está previsto atende a essa relação de risco e retorno que eles colocaram na taxa mínima de atratividade. Então eles dizem lá, ó, tudo bem, a poupança rendeu, sei lá, vai render 4 esse ano. Então qualquer coisa que eu investir, eu quero receber no mínimo 3 vezes mais que a poupança. Então, sei lá, 12%, 15%, 20%. Né? Vai aumentando a magnitude, não só necessariamente em relação à poupança, pode utilizar outros parâmetros de comparação, né? Outros benchmarks, mas o que importa é que quando estabelece a taxa mínima de atratividade, o empreendedor está dizendo, ó, isso aqui, nesse negócio que eu vou correr, nesse negócio que eu vou investir, o mínimo para se ganhar é essa taxa mínima. Se eu, da maneira como eu estou imaginando, se eu receber menos do que isso, se os fluxos de caixa projetados, se as entradas, se os retornos esperados derem uma taxa menor do que essa, não vale a pena, estou fora, não vou correr esse risco aí, né? Tá? Então é basicamente isso. Então tá aqui. Se as taxas obtidas com os retornos projetados forem maiores que a taxa mínima de atratividade, eles continuam se esforçando para tornar as projeções realidade. Porque sempre é bom lembrar, né? O investimento é certo, o retorno é incerto. Então, mesmo que a projeção esteja dizendo que ó, vai dar retorno acima da taxa mínima de atratividade, ainda precisa fazer com que aqueles retornos deem certo. Isso não é tão fácil, né? Tem que continuar correndo para tornar aquelas projeções realidades. Eles investem no negócio porque eles acham que a taxa mínima de atratividade pode ser superada, mas eles estão correndo esse risco, né? É nesse ponto que eu gostaria que você se treinasse nesse mapa aqui, né? Há algum tempo gravei um vídeo explicando os cálculos utilizados na averiguação do retorno sobre o investimento a partir dos fluxos de caixa. O link está aqui, se você clica nesse link, ele abre aqui o meu canal do YouTube, né, que você pode acessar, inclusive, né, Rodrigo Bastos Monteiro. E aí tem esse videozinho aqui, que é calcule no Excel, payback descontado, índice de lucratividade, valor presente líquido, taxa interna de retorno, tudo isso já está lá apresentado para você, né? Eu estou fazendo esse vídeo como um reforço, mas já tem esse outro aí explicando mais detalhadamente. Então eu gostaria de justamente você fizesse esses cálculos para o fluxo de caixa descrito a seguir. Trata-se de uma simulação e em um investimento a ser feito, né? Em um investimento a ser feito em um empreendimento, né? Então veja, o I0 com uma TMA de 15% é 50 mil, fluxo de caixa 1, 12 mil, fluxo de caixa 2, 14 mil, 16 mil, 12 mil e 10 mil, fluxo de caixa de 1 a 5. Né? Então o I0 é o investimento na data zero, é quanto será investido pelos sócios no empreendimento. O FCN, né? O FC1, 2, tal, é o fluxo de caixa N, é a entrada líquida no caixa projetada para o período N. A taxa mínima de atratividade é quanto o fluxo de caixa precisa remunerar o investidor por período analisado. Os valores aí uma observação interessante, né? Os valores residuais do investimento após os fluxos de caixa simples são irrelevantes, ou seja, depois dessa projeção, os ativos obtidos com o investimento estarão obsoletos, novos investimentos deverão ser feitos, portanto,
só contamos com o que acontece entre o investimento inicial e o fluxo de caixa 5. O que eu estou querendo dizer? Você investiu lá uma grana e aí passaram-se 5 anos, esses 50 mil. Esse investimento vai gerar retornos. Só que depois desses 5 anos, tudo que você investiu aqueles 50 já acabou, já deteriorou, já era. Precisa fazer outro investimento para obter outros fluxos de caixa. Então eu estou estabelecendo que é dentro dos 5 anos a nossa história aqui. Depois dos 5 anos não tem mais nada, tá? Morreu. Então, como é possível ver, um empreendedor avalia colocar 50 mil em um projeto esperando receber fluxo de caixa nos anos seguintes na ordem e magnitude em que se apresentam os fluxos de caixa de 1 a 5. Esse empreendedor acredita que os riscos que o negócio implica são equilibrados por um retorno de 15% ao ano sobre o investimento que será feito. A pergunta é, vale a pena este bendito esforço? Para responder essa pergunta, apresente os resultados do payback simples, payback descontado, VPL TIR, que você encontra lá naquele videozinho que está ali em cima, tá? Você vai encontrar os cálculos corretamente. Então, o que eu vou sugerir para você? Que você pegue, né, essa tabelinha aqui, ó, abra lá uma planilha do Excel, né, coloque essas tabelinhas lá, essa tabelinha lá, né, do jeito que eu estou publicando aí para você. Entenda que a taxa mínima de atratividade aqui, né, é de 15%, né? Entenda que a taxa mínima de atratividade é de 15%, e aí você precisa calcular o payback descontado, precisa calcular o VPL, o valor presente líquido, e a TIR, né? Payback descontado, VPL, TIR. Deixa eu ver se eu pedi mais alguma coisa aqui. Payback descontado, VPL, TIR. Não, eu só pedi isso mesmo, né? Opa, é o outro aqui. Só pedi isso mesmo. Então você faz os cálculos conforme eu estou te instruindo lá naquele outro vídeo e vai incluindo as informações aqui. A taxa está aqui, a taxa já é ao ano, né? A taxa já é ao ano, o fluxo de caixa 1 é ao ano, o fluxo de caixa 2 é ao ano, o fluxo de caixa 3 é ao ano, 4 é ao ano, 5 também é ao ano, né? Então, isso tudo está mais fácil de você conseguir fazer, tá certo? Então, na quarta aula, ao vivo, eu falo um pouquinho sobre esses cálculos aqui, tá? Rapidamente, coisa de 10 minutos, na aula 4 ao vivo eu vou falar sobre isso. E tem esse link que eu sugiro que você vá lá, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, mas eu sugiro que você vá lá e eu calculo, faço com outros fluxos de caixa. Mas o que você aprender lá, você aplica aqui, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir responder isso aqui, tá bom? Muito obrigado, boa sorte, faz com calma, você tem aí 4 semanas pela frente para responder esse mapa, né? Se é que você está assistindo isso na primeira semana da aula ao vivo. Então dá uma olhada lá e aí você, qualquer coisa, entre em contato com a gente, né? A gente está sempre à disposição, mesmo nos comentários aqui desse mesmo vídeo, fique à vontade, eu terei todo o prazer em te ajudar, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, estuda aí, jovem.